think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora começar a nossa última semana aí do curso TE2. Espero que do último semestre de arte, né? Voy a la playa, había subido la marea. Então, bora, vamos falar de partícula relativística. No campo externo, vamos ver que campo é esse, né? Semana passada a gente viu a partícula livre, essa semana ela vai interagir com alguma coisa, e essa alguma coisa também é relativística, a gente tem que estudar essa coisa. E essa coisa no final é o campo eletromagnético, né? Então vamos embora para a revisãozinha da semana passada. Então o que a gente viu? Né? A gente viu coisas com índices, então, digamos, tensores lá, contravariantes, covariantes, então sobe e desce índice com a métrica, né? Nosso sujeito a métrica troca o sinal do zero e 1, 2, 3 não faz nada. A gente viu a partícula livre, então a gente definiu o objeto aqui, digamos, cinemático da partícula livre, no momento dela aqui, o momento se conserva, então a quadra de velocidade, aquele gama é 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, e esse quadro momento tem a componente zero dele, energia, componente espacial, energia por c, né? Então isso aqui tem dimensões de momento. E o componente 1, 2, 3 são os momentos. E a gente viu que a partícula livre, ela está, digamos, nesse espaço dos momentos, né, P1, P2, P0, P1, P2, P3, ela está presa, digamos, na casca. Né? A energia, que seria o P0, né? Então é essa equação aqui de hipérbole. Né? Então você faz um espaço quadridimensional de P0, P1, P2, P3, o P0 é uma hipérbole. Então, esses 4 momentos são vinculados. Isso determina a sua energia direta. Essa aqui é a relação entre energia e momento, né, relativística, né, a relação de dispersão, que a gente chama. Então tá, e aqui sai direto, digamos, desse vínculo. Mas, da forma não covariante, você pode derivar esse hamiltoniano de jeito usual. Né? E tá aí. Agora vamos ver hoje. Então a gente vai botar uma interação. Porque a partícula livre não é o suficiente, né, pra gente, né? E com essa interação a gente vai ver que vou dar um motivo mais justificativo, porque a interação tem que ser de um jeito meio específico para ficar tudo relativístico, né? Depois com essa interação a gente vai calcular qual é o seu movimento, vai chegar na força de Lorentz, ou seja, essa interação é um campo eletromagnético. E na forma covariante a gente vai ver que essa mesma equação do movimento, né, nesse formalismo quadridimensional, essa força aparece em termos de um tensor, a gente chama esse tensor de Maxwell. Vamos olhar os componentes dele, vai ser um tensor rank 2, né, 2 índices e antissimétrico. Então ele vai ter 6 componentes. Então o tensor ele vai ter 6 componentes, então ele vai comportar o quê? O campo elétrico e magnético. Né? Então as 3 componentes do campo elétrico e 3 do magnético, então são 6 funções. Né? Como é que você bota isso? Não dá para botar no vetor, porque o vetor só tem 4 componentes aqui. Aí você precisa de mais índices, precisa de um tensor, mas um tensor geral tem 16. Um tensor simétrico tem 10, não dá. Mas um tensor antissimétrico tem 6 certinho. Né? Essa é, no final, a lógica da coisa. Então vamos lá. Então vamos ver a ideia de interação. Né? Então a gente já tem a partícula livre, potência SM, potência de matéria, de massa. Né? Então a partícula de massa M, forma não covariante, forma covariante. Né? Aqui é mais fácil de entender. Né?
Mas aqui não tem interação, não tem nada. É só a única coisa que eu vou concluir aqui é que o momento é constante, em partícula livre. E a velocidade dela constante. Então, vou botar esse cara para interagir com alguma coisa. Do jeito que a gente está acostumado em mecânica, o que poderia ser? Né? Aqui eu botei o sinal errado. Mas vamos ver que isso aqui não vai fazer muita diferença. Ela poderia interagir com uma força externa. Então aqui está errado. Né? Aqui é sinal de menos. Né? Então ela agregando, digamos, energia potencial menos energia cinética. Ou energia cinética menos energia potencial. Né? Então se você bota um negócio nessa forma não covariante, ok, você vai chegar, a equação de Euler-Lagrange, vai chegar aqui. Depois que aqui está o sinal errado, né? Aqui está certo. Então se chegar como se fosse uma lei de Newton, né? Só que esse P é o que o nosso P relativístico. Eu falo ok, né? Um jeito de botou uma força lá externa e só que ok, botou como se fosse uma força lá mecânica, alguém usual, alguém interagindo lá com o seu sistema. Só que essa estrutura não se preserva para os referenciais inerciais, né? Digamos, e na mecânica, digamos, relatividade de Galileu, né? A lei de Newton se preserva para referenciais inerciais. Essa, se você bota assim aqui, menos, lembrando aqui, menos potencial, isso aqui não. Isso aqui está para um potencial para um referencial particular. Como a gente pode ver isso? Né? Vamos ver na forma covariante. Mais fácil do que ficar fazendo transformações de Lorentz aqui, olhar na forma covariante. A forma covariante é fácil de ver, tem que ser tudo escalar. Se bota a forma covariante, então ao invés de integrar em t e bota tal, né? Então aqui fica dt. Aqui tinha dt, né? Eu botei assim, dt, detal, detal. Esse é o detal. Esse cara é o usual do livro, a gente está acostumado. Aqui eu botei o sinal certo. Né? Então aqui apareceu dt detal, é o zero, né? O zero sobre c, né? Na verdade é dx0 detal é o zero. Então quando você olha aqui esse termo, está meio claro que ele não é um escalar. Né? Isso aqui é como se fosse um pedaço de produto escalar, né? Como se fosse aqui o componente zero, o produto escalar desse cara de um vetor para outro vetor. Né? O vetor contravariante, o vetor covariante, só que aqui só está o componente zero. Né? Esse v aqui é o componente zero de um vetor. Né? Mas cadê o resto? Então, na verdade, aqui, para a situação ser invariante, né, você precisa dessa. Aqui tem a quadrivelocidade, né? A quadrivelocidade tem que estar contraída com um quadrivetor. Você precisa de um campo vetorial aqui para fazer esse produto escalar. Aqui seria só o componente zero dele. Então, a forma para garantir que a interação é um escalar mais simples que você pode fazer, seguindo esse guia, né? Então, aquele A0, aquele V seria o A0, né? E aqui então ele está contraído com U. Né? É um campo vetorial com quadrivelocidade contraído. E aqui seria um acoplamento, a gente chama esse cara de acoplamento, uma constante aqui que regula a interação. Né? Se não tem, essa é uma propriedade, digamos, da partícula. Se ele não tem isso, não interage com esse campo. Se ele tem, quanto maior isso, mais ele interage com o campo. Então, mas você pode ver que na verdade, essa integral, escrever de um jeito mais prático, não, prático vai ser assim, né? Mas digamos, ficar mais claro, isso aqui é dx detal. Então se corre detal, né? Isso aqui é a dx. Né? É como se fosse a integral de um vetor a produto escalar com dx. Aqui, então, ele é uma integral ao longo de um caminho. Né? Como se fosse tipo se esse cara fosse uma força, aqui não é força, seria tipo um trabalho, por isso que eu botei aqui. Né? Então, a integral ao longo de uma trajetória, né? De um ponto 1 até um ponto 2. Né? Ponto onde a partícula está no instante tal 1, 2 onde a partícula está no instante tal 2. Então, esse AMI, né, ele tem um quadrivetor, então A0, 1, 2, 3. O A0 eu vou chamar de φ sobre C. Não vou chamar de V não, né, vou chamar de φ. Né. E esse cara é φ, esse A já está bem sugestivo, mas aqui eu quis chamar porque eu quis. Aqui, né. Então, mas se eu ver o campo vetorial, vamos ver a força que ele cria. Né. Mas o campo vetorial, a priori, externo. Então, você está no laboratório, você que está aplicando na partícula. Então, isso aqui é a priori conhecido. Esse aqui é o acoplamento. Né? Regula essa interação. Vou deixar. No final, esse cara vai ser potencial escalar, potencial vetor é a carga elétrica. E aqui, uma vez definida a interação daquele jeito, repare que tem uma propriedade, antes mesmo de fazer equação de movimento, você pode ver isso na equação de movimento, mas você pode ver isso pela ação também. Né? Que a equação de movimento é invariante com relação a essa transformação. Né? Quer dizer assim, troca o AMI por outro AMI, chama de linha, que é o AMI mais um gradiente. Aqui. Por quê? O que acontece? Se você faz isso com a ação, então a ação, ao invés de ser integrada na trajetória com A, se
você integra, faz outra ação, né, com a linha, né, se o A' é esse cara, então esse cara vai dar o A, que é a ação sem o linha, mais a integral desse cara aqui ao longo da trajetória. Só que esse cara é derivada de lambda com relação a x, e aqui está integrado em dx. Então, esse cara daqui, ele é um d lambda. D lambda é d lambda dx, dx. Agora, tipo, é teorema fundamental do cálculo. Então, esse cara dessa função no ponto 2 menos no ponto 1. Então, é a diferença dessa ação, a ação com linha, é a ação sem linha, mas no termo de superfície. Né? É simplesmente a função lá no ponto 2, ponto 1. Quando você vai fazer a variação da ação, né, os extremos são fixos. Né? Esse ponto 2 é fixo, ponto 1 é fixo, então o lambda do ponto 2 e ponto 1 é o mesmo. Então esse cara não muda, não contribui, né, na variação da ação. Então eles fornecem a mesma equação do movimento. Isso aqui é começo de curso de mecânica analítica. Né? Ok? Daqui então, são dois lagrangianos que diferem por uma derivada total. No final, isso aqui. Né? Então, elas fornecem a mesma equação do movimento. Então, isso daqui te dá o mesmo resultado. Então, essa transformação escrita assim, talvez um pouco nebulosa. Mas se você separa em componentes, né, como é que está falando o A0, né, o A1, A2, A3, ficou assim. Então, como aqui 0, esse daqui, você pode ver assim, o A0 embaixo é menos A0 em cima. O A0 em cima é o φ. Então, aqui seria menos φ, mais derivada de 1 sobre C dt. Aí multiplica tudo por menos 1, o A0 é φ sobre C. Então, na verdade, que seria menos φ' sobre C, menos φ sobre C, mais 1 sobre C derivado de T, derivada de lambda com relação a T. Eu cortei os 6 e multipliquei por menos 1. Então, φ' igual a φ, menos derivada aqui. E o A1, A2, A3, aqui é só botar, né? 1, 2, 3. Então, é o vetor A' A mais o gradiente de lambda. E a gente vai chamar de transformação de calibre. Se você lembra da transformação de calibre do lado da nossa eletrodinâmica, é exatamente a mesma coisa. Um sinal de mais, sinal de menos, é a função lambda, a função arbitrária. Então, vamos ver como é que fica a forma não covariante dessa ação de interação. Então, esse termo de interação aqui era dx, né? Ao invés de botar dx detal, né? Que seria aqui o μ, eu botei dx dt dt. Então, aqui é o tempo do referencial. Então, essa forma não covariante. Aí, esse cara daqui, componente 0, é cdt, né? Então, o componente 0 vai ficar só c. Componente 1, 2, 3 é dx dt e v. Então, você abre aqui. O componente 0 aqui tem o sinal de menos, porque aqui é contravariante e covariante. Então, você sobe o índice aqui, troca o sinal. Então, aqui tem um C que vem daqui, só que, e esse cara é φ sobre C, então C corta. Então, fica menos que φ. Beleza, que eu só botei aqui para dentro. Depois aqui vira o vetor A, dx dt, produto escalar então de V com, produto escalar usual, né, de V com A. Então, ok, beleza. Então, essa aqui é o termo, se você está num problema onde esse potencial vetor, chama logo potencial vetor, né, que é nulo, né, então aqui virou só o potencial escalar, meio que o não mecânico usual, mas a priori tem esse termo daqui. Precisa ter o escalar e o vetor, para isso aqui ser covariante. Então, a ação completa forma covariante, né, partícula livre aqui, interação, e aqui, forma não covariante, aqui tá, esse cara está aberto aqui, né, em termos de T, integrado em T, então φ, V, A. Então, aquilo lá, não basta só botar aquele menos V, né, tem que botar o V, e esse termo a mais aqui que é linear na velocidade. Agora, isso daqui, ele mantém a mesma forma para tudo referencial. Você muda o referencial, fica linha, mas do mesmo jeito. Aqui linha, muda T também. E aqui é mais fácil ainda, né? Aqui muda esse cara aqui. O tal é o mesmo, o tal não tem nada a ver com referencial inicial. Então vamos lá, como é que fica a equação do movimento? Vamos começar a forma não covariante. Então eu vou vir agora, a partir de agora, o problema de mecânica absolutamente usual, e acho que até feito, né, em mecânica analítica. Se não é feito assim, pelo menos no limite do relativismo. Você pode trocar aqui por 1/2 de mv². Então aqui, vamos lá, a equação de Lagrange. Então esse aqui é o momento, aqui tá certinho. Aqui seria, digamos, a sua força. Então a derivada do momento aqui é a força. Agora aqui que é o momento, derivada lagrangiana com a sua velocidade. Eu vou chamar esse momento de um P meio estiloso, para fazer distinção do momento da partícula livre.
Você faz a conta aqui, essa conta é a mesma partícula livre, eu só vou repetir o resultado. Esse aqui eu vou chamar de P pequeno O. E aqui você tem um V a mais, você vai derivar aqui em relação ao V e vai ficar o A. Eu estou botando componente aqui, então aqui é o AI. Aqui embaixo e em cima, tanto faz, porque componentes espaciais. Mas aqui eu estou seguindo, como esse cara derivando com índice em cima, esse caso aqui só com índice embaixo. Então eu estou mantendo certinho a lógica. Então, esse cara aqui é o seu momento. Esse cara daqui é o seu momento livre. Então, o momento quando você tem esse termo aqui, potencial vetor, ele não é, o momento não é tipo MV, né? Ou aqui relativista essa raiz. Ele é isso mais esse termo. Então, e o lado direito da equação é o gradiente, né, de L. Então você tem φ e A são funções de x. Né? Então você deriva o φ com relação a x e deriva o A com relação a x. Aqui é bom usar componente. Né? Derivando o componente I, olha, I. E aqui J é aqui uma soma, porque eu vou escalar de V com A. Não escrever esse cara sem ser componente, eu acho que nem sei escrever. Mas fica assim. Então substitui tudo. O momento aqui completo, que é o momento da partícula livre, o QA, e essa conta que está aqui, só repetir. Né? Aqui é o óleo Lagrange. Agora aqui, vamos separar, esse termo aqui é derivada, esse termo aqui vai ficar derivado de P. Né? P é função de T. Esse cara é função de X, aqui, na verdade esse X, é T e X. Né? E X é função de T, separando tudo em T. Então aqui ele tem, a priori, uma componente, uma dependência explícita em T. Então essa derivada total é a derivada do A com relação a T. E ele é função também de x, que é a função de T. Então essa derivada total é a derivada parcial com relação a T, mais dx dt dx. Então aqui tem uma regra da cadeia. Então esse cara, na verdade, eu estou assim, no A. Derivada parcial e V gradiente. Então substituo esse cara aqui. Aqui ficou a derivada. Aqui eu escrevi derivada parcial. Aqui tem que ter um índice, aqui tem uma soma, né? Então eu botei índice de soma. E aqui o AI está aqui. Então esse índice de soma eu chamei de V, de J. E aqui o outro só repetindo. Olha aqui que estão embaixo e em cima embaixo, mas tanto faz. Elas que são contraídas, mas também em cima e embaixo que tanto faz, porque é J, 1, 2, 3. Poderia ter colocado esse embaixo e esse em cima para ficar igual. Ah não, mas desculpa, porque eu fiz assim? Porque eu quero a derivada em todos embaixo. Isso. Então aqui está contraído aqui, e aqui está contraído aqui. Poderia ter colocado esse cara embaixo e esse em cima, para ficar menos parecido. Eu acho que isso eu vou fazer daqui a pouco. Então, tudo que eu isolei o P, lembra que esse é o P da partícula livre, como se fosse o MV. Né? Joguei o resto para o lado de lá. Né? Então, esse lado de cá, assim, tem parte, o momento é isso aqui tudo. Né? Então, parte aqui do momento, esse pedaço estou jogando para o lado direito. Então, separando onde tem velocidade e onde não tem velocidade. Esse termo não tem ninguém com velocidade, então tem derivada do φ, derivada do tempo do A. E aqui de velocidade tem aqui o V contraído com A, aqui o V contraído com a derivada. Aqui é o índice da equação está na derivada, aqui está no A. Esse cara aqui é componentinho de um vetor, que não tem velocidade envolvida. Né? Esse aqui, como tem velocidade envolvida. Vamos ver que esse termo daqui, ele é o produto vetorial do rotacional do A. Então, componente I. Só usar aqui epsilon i jk, vj, componente de K desse cara. O componente de K desse cara é epsilon de KLM, derivada L a N. Já botei aqui direto. Aqui tem um K somado. Então aqui é delta delta menos delta delta disso. IL, JM, IM, JL. Agora é só abrir aqui, come o L ficou I, com o meu M ficou J, aqui com o M ficou I, com o meu L ficou J. Compara aqui a mesma coisa. Na verdade, esse é componente I, está aqui, desse cara e desse produto vetorial aqui. Então, escrevendo aqui. O vetor agora já tem vetor, né? Mais fácil escrever. Aqui poder botar um parênteses, aqui tem que ter um parênteses, né? Porque esse produto ele faz o rotacional, depois tira o produto vetorial. Aqui eu vou chamar esse cara daqui dentro, aqui faltou um igual, né? Igual isso daqui de E, e esse rotacional do A vou chamar de B. Então deu a força dos Lorentz. Show! Então quer dizer assim,
o campo elétrico, aqui o campo elétrico e magnético, eles aparecem em termos potenciais. Não é que você escreve o campo elétrico e magnético e depois acha potencial. Isso aqui eu acho que é interessante, porque que sai da Lagrangiano, o Lagrangiano sempre tem muito potencial. Então, antes de definir campo elétrico e magnético, você definiu, na verdade, foi o quadro vetor. Interage com o quadro vetor, né, mas o que ela sente mesmo, né, a interação física, é em termos do campo elétrico e do magnético. Então está aqui. Então apareceu o força de Lorentz, e esse aqui é tudo relativístico. Então, é claro que essa aqui a gente já fez semana passada, você faz então um produto escalar de todos os lados, dos dois lados com V, isso daqui é da epsilon dt, esse epsilon é isso aqui, mc quadrado raiz. Isso aqui a gente fez semana passada. No lado direito agora você tem a força. Então, vai fazer o produto do V com E do V com a força magnética, só a força magnética é perpendicular a V, né? Porque ela é V, produto vetorial de V com B. Então lá deu zero, porque o magnético não realiza trabalho. Isso aqui é teorema de trabalho de energia. Então só para ver a potência, guardar isso aqui por enquanto. Então tem aí, né? A gente saiu do argumento relativístico, a gente viu que a interação da partícula tinha que ser com campo vetorial. A gente calculou o equação do movimento para esse campo vetorial, apareceu a força de Lorentz. Né? Então aqui já está claro que essa construção toda, essa força de Lorentz é relativística. A única diferença que tem que ter, talvez você já viu isso na física 3, né, ou TE1, né, até um pouquinho, é que o momento não é mv. Esse momento que a gente bota na força de Lorentz é mv raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Né? E esse p não é o momento, da partícula no sentido de momento, definição de momento. O momento é derivado da região com relação à velocidade. Na verdade, aqui eu chamo aquele P grande. Então, o P grande é esse P menos, né, mais o QA. E para a gente acabar vou acabar aqui a primeira parte, essa abordagem não covariante, falta o Hamiltoniano, energia. Como é que fica a energia agora? Então, a energia está aqui, a transformação de gênero, o Hamiltoniano. Então, é só pegar aqui aquele momento, né? Esse aqui é o momento mesmo, e com V, essa nossa lagrangiana aqui que eu fiz aqui. Esse momento, que é aquele momento grande, ele é um momento Pzinho e tem o carga com A. Né? Então esse termo aqui eu botei separado. O L é da livre mais a interação. Então o momento aqui do livre e a interação do livre eu já botei tudo aqui, a energia do livre. E aqui então esse é o termo aparece a mais aqui, e aqui o L a mais que vem aqui da interação. Esse termo vem com menos, mais, menos. Esse lugar se cancela. E aqui fica mais. Então, por quê? Porque não tem potencial tipo magnético. Só aparece o potencial aqui escalar. Se for eletrostático, aparece esse termo a mais aqui na energia. Então, essa energia seria isso daqui. Na verdade, isso aqui não tem muito sentido de energia se não é eletrostática. Porque se esse cara começa a depender aqui de T, esse cara aqui não se consegue. Mas aí tem sentido do Hamiltoniano. O Hamiltoniano está certo. Então ficaria assim, né? Então o livre mais o potencial aqui escalar. Então, o Hamiltoniano, obviamente, né? É o Hamiltoniano livre mais aqui o escalar. Se quiser escrever o Hamiltoniano livre a gente tem. Aquela raiz de P quadrado, C quadrado mais M aqui. Só que a questão é que esse P é o da partícula livre. Mas o Hamiltoniano, se você quiser escrever o Hamiltoniano mesmo, o Hamiltoniano é escrito em termos de momento e posição. Momento que momento? Momento do seu sistema. O momento aqui é derivado da lagrangiana com relação a V. Não é esse cara aqui. Mas tudo bem, você sabe relacionar os dois. Então, esse daqui, né, o P livre, esse aqui é o momento mesmo. Né? E aqui eu passei o momento mesmo, era Pzinho mais QA, eu passei para o outro lado, ficou o P menos QA, o P grande. Então, esse daqui é o Hamiltoniano. Da partícula livre, da partícula carregada no campo eletromagnético externo. E isso aqui que a gente chama de acoplamento mínimo. Quer dizer assim, você não precisa lembrar de fazer essa conta. Você lembra disso daqui. Você tem o livre você conhece. P quadrado, C quadrado, mais M que C quadrado, C quarto. Aí, quando você bota a carga, o P pequeno seria o seu P. Na verdade, você troca o P por P menos QA, aqui. E o Hamiltoniano, né, o livre, né, ele é o Hamiltoniano aqui do seu problema, menos que φ. Né.
Então aqui era H, aqui P quadrado, M quadrado. Aí no H você bota H menos FI, e aqui você bota P menos QA. Né? Aí esse menos FI eu passei para cá, para isso que é mais. Esse se chama de acoplamento mínimo, essa relação do livre, mas você passa para cá, nesse cara é o livre. E esse cara daqui, ele é o P livre. Essa é a relação. Na verdade, o hamiltoniano livre é o hamiltoniano com no campo menos QFI, e o livre é o P no campo eletromagnético menos QA. Então você faz essa troca, você botou, digamos, acoplou, assim, direto o campo eletromagnético. Isso se chama de acoplamento mínimo. É a forma mais simples de fazer essa interação. É um jeito de você lembrar. Esse resultado é importante, eu fico falando desse P, você pega o limite no relativístico, né? Esse cara simplesmente virá 1 sobre 2m, esse P daqui menos QA ao quadrado. Se você for mecânica quântica, quando você faz relação de comutação x com P dá IH cortado, né? Os operadores, que P é esse? Não é esse P daqui não, é esse P derivado direto com relação a V. Então você toma um limite, o que seria o hamiltoniano? Forma não relativística, né? Pega esse cara daqui, quadrado sobre 2m, mais isso. Então, quando você acopla o campo eletromagnético, esse acoplamento mínimo, esse cara daqui, que ele é o seu P aqui como o comutador com x da IH cortado, então esse cara daqui é menos IH cortado derivada. Então vai ficar aqui menos IH cortado derivada, mais essa função daqui, ao quadrado, mais o QFI. Essa é a equação de Schrödinger num campo eletromagnético externo. Então esse termo aparece aqui. Isso é bom para guardar para TE2. Ou quântica 2? Não. Esse aqui, na verdade, é quântica 2. Né? Então, vamos ver lá em quântica 2. Quem vai dar quântica 2? E aqui? Está escrito aqui. O limite não relativístico. É aqui que eu quero fazer o comentário. Mas esse cara aqui vai virar derivado. Ok? Então, vamos fazer nosso primeiro intervalinho. Né? Então, a gente volta e vamos fazer a conta de novo. Agora usando o nosso formalismo covariante. Falou.